Olá, queridos, graça e paz. Na semana passada nós não postamos o nosso estudo, você deve ter percebido, nós tivemos que fazer uma alteração na nossa programação, tanto presencial quanto online, devido aos decretos municipais e estaduais. Então nós tivemos que fazer uma alteração na presencial, então não teve como gravar assim a nossa programação online. Vamos então à lição de hoje, que é a lição de número 11, dando sequência ao nosso estudo bíblico, que tem a temática a Bíblia, dois testamentos, uma extraordinária unidade. O nosso texto inspirativo está lá no livro de Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 6, que diz assim: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá? Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mente e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova a esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Lucas 20, 16, 27 a 29 ainda nos diz assim: Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Amados, na lição de hoje, então, nós vamos falar sobre a Bíblia, esses dois testamentos e essa extraordinária unidade. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 5:17, vem nos dizendo assim: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Veja bem, nessa lição, nós vamos compreender aspectos dos dois testamentos, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que diferentes demonstram assim a unidade das Escrituras. Nós vamos perceber, amados, que há uma superioridade na nova aliança em relação à antiga aliança, por causa da revelação do verdadeiro sumo sacerdote. Nós vamos, no texto de Hebreus, capítulo 8, todo o texto, você leia aí na sua casa, não vamos ter todo esse tempo, mas leia do versículo 1 até o último versículo, Hebreus, capítulo 8, que são 13 versículos. Então, analisa aí, porque nós observamos que
em Hebreus capítulo 8, que há uma superioridade em relação à nova aliança, em relação à velha aliança. A nossa introdução, amados, nós vamos observar o seguinte: você é um leitor antigo da Bíblia ou você é um leitor novo da Bíblia Sagrada? Porque quando nós lemos a Bíblia pela primeira vez, nós vamos perceber que parece que não há essa ligação entre o velho e o novo. Há várias diferenças. Em uma visão superficial, vai parecer que os dois parecem difíceis de harmonizar. O antigo parece que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Velho Testamento. Isso quando é feita uma análise superficial. E há um equívoco em relação a isso, porque é o mesmo Deus. A Bíblia, apesar dela ter sido escrita por cerca de 40 diferentes autores, e também em um período entre 1500 a 1400 a 1500 anos que se levou para ser escrita toda a Bíblia Sagrada, entendamos que essencialmente ela é uma unidade. Sim, isso mesmo. Dois testamentos formando uma única mensagem para transmitir ao ser humano. A Bíblia, ela é o nosso livro de regra de fé e prática. Hoje eu estou utilizando a NVI. Ela é o nosso livro de fé e prática, é o nosso guia, é o testamento que o Senhor deixa para os seus filhos. Veja só, então há essa unidade. Vamos ver os tópicos, vamos verificar assim a veracidade desta base. Trata-se, queridos, de uma unidade em virtude do único e verdadeiro autor. Isso mesmo. Vários escritores humanos, mas todos inspirados, todos guiados, todos dirigidos pelo Eterno, pela mente única e infalível do Espírito Santo. É o que afirma para nós 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. É importante nós observarmos alguns detalhes em relação a acerca desses 40 escritores. Veja só, eram pessoas de diferentes épocas. Em diferentes épocas, como eu disse, levou-se cerca de 1400 a 1500 anos para escrever todo o livro sagrado. Então, foi escritos em diferentes épocas. Isso é necessário levar em conta, certo? Diferentes épocas. Veja só, quando foi escrito o Pentateuco, nem havia sido descoberto as embarcações marítimas. O homem não havia construído nenhum barco ainda para se navegar. A travessia mesmo do mar, onde o Moisés, ele assim faz, direciona o povo de Israel em relação à travessia do Egito para a terra de Canaã, que por muitas vezes vem sendo afirmado uma terra boa, que mana leite e mel. Então, nem havia sido ainda descoberto a questão das embarcações marítimas. Aí nós vemos, já no livro do profeta Jonas, que leva o seu mesmo nome, nós já vemos o profeta Jonas embarcando, assim, em uma embarcação, ele toma uma embarcação para fazer o seu translado. Observa que lá o Senhor operou de forma que ele abriu o mar para que o povo pudesse passar. E já, amados, descoberto, o profeta, ele entra na embarcação, na verdade, para fugir de Deus. Não vamos entrar nesse detalhe,
porque não faz parte da lição. Mas só para os irmãos observarem, assim, aos nossos, aqueles que estão nos acompanhando no estudo, que foi em diferentes épocas escrito cada parte da Bíblia Sagrada. Um outro detalhe que é necessário ser observado, não tinha o mesmo nível de instrução. Cada escritor tinha um nível de instrução diferente. Nós vemos Amós, que era um boiadeiro. Nós vemos o profeta Abacuque também, que era um criador de gado. Mas nós observamos, voltando ainda a Moisés, que foi totalmente instruído ali com as melhores instruções que ele recebeu no palácio de Faraó. Nós vemos ainda o profeta Daniel, que também foi totalmente, tinha um nível de instrução muito grande. Veja bem, queridos, então, diferentes épocas, diferente grau de instrução. Uns eram profetas, um era pescador, outro criador de gado, outro tinha o ofício da agricultura. Então, assim, cada um em um nível de instrução. Isso também é necessário levar em conta, porque um era indouto, vamos dizer assim, outro era intelectual, mas veja bem, nada disso foi algo assim como barreira para que o Espírito Santo pudesse estar falando. Ele dirigiu-se, ele guiou diferentes pessoas em diferentes épocas e graus de escolaridade, de instrução, vamos dizer assim, para escrever este livro sagrado. Muitos deles tinham é, que assim, pronunciar sentenças, sem mesmo ser juízes, na época dos juízes, voltando ainda em relação a Samuel mesmo. Samuel, além de ser profeta, ele também foi colocado como juiz em relação ao seu povo, para assim direcionar o seu povo. Ele também ocupava a posição de guia espiritual. Voltando a Moisés, que ocupou diferentes papéis, ele ocupava um cargo de chefia, direcionando o povo. Moisés também foi aquele que era o guia espiritual do povo. Ele também era aquele que julgava as coisas do seu povo. Então, ele ocupava níveis diferentes e era um único homem, pois eles falavam em nome de Deus. E o que chama atenção é o cômputo geral, a mensagem era fundamentalmente a mesma. Nossa, mas fulano não tem este grau de instrução e como está aqui falando, certo? A mensagem era a mesma, ou seja, o Senhor Deus, o Eterno, o Javé, oferecendo salvação a Israel, mas também a todos os povos. Onde está isso no Antigo Testamento? Sim, Isaías 56, 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, compre vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Isaías 55, 1. O Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, oferecendo a mensagem de salvação a Israel e também a todos. É uma unidade com o mesmo fim moral. Sim, quem diz isso para nós é o Dr. Joseph Angus. Ele escreve que tudo quanto a Bíblia ensina ou se refere
a Deus em relação com o homem, seja individualmente ou socialmente falando, ou se refere ao homem em relação com Deus, sendo esse ensinamento moral e prático, e ainda ele diz assim: não apresenta um ideal que não seja também uma realidade. Nas suas narrativas, nas suas biografias, nas suas profecias. Ela tem apenas um fim, o de voltar e estabelecer as relações quebradas entre Deus e o homem, entre homens e homens, isto é, remir e santificar a nossa raça. Queridos, veja bem, é uma unidade com o mesmo fim moral, o mesmo fim moral. Não há essa separação entre Deus, a aliança que outrora foi quebrada através do pecado original lá no Éden. A intencionalidade desta mensagem é juntar refazer esta aliança entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. Porque um homem sem Deus, ele não tem condição, o homem sem Deus, ele não tem condição de ver o outro da sua espécie e perdoar por coisas horrendas, a menos que Deus não tenha trabalhado naquele coração. Então, sempre vai haver o desejo de vingança em relação ao outro. Veja bem, amados, unidade de doutrina é o terceiro tópico. Este é um tópico que requer muita atenção. A Bíblia, amados, em que pese nossa dificuldade de compreender plenamente toda a verdade contida nas Escrituras, toda ela é a verdade, revela o mesmo Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora devamos sempre ter em mente que essa revelação não tenha acontecido de uma só vez. Como eu disse na introdução, levou cerca de 1.500 anos para escrever toda a Bíblia. Escrita por cerca de 40 homens em épocas diferentes, com graus de instrução diferentes. E homens que tinham que ocupar um ofício que às vezes não era dele, não era algo natural dele lidar com aquilo. E isso nós chamamos de revelação progressiva. O Senhor foi revelando a sua mensagem progressivamente. Como o autor dos Hebreus, ele escreve, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, agora ele nos falou através do seu Filho. É essencialmente, amados, a mesma mensagem de amor e perdão. Salmo 103, 11 a 13, João 3, 16, que é o texto muito conhecido como o coração da Bíblia Sagrada, não é mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, não há contradição entre o ensino do Antigo Testamento e o ensino do Novo Testamento, entre a velha aliança e a nova aliança. Não há contradição. Aqui é oportuno destacar duas verdades. Veja bem, algumas coisas ou realidades pertencem a uma época que já passou. Isso é fato, certo? Algumas coisas que já passou. Imagina você imagina a avó, só para trazer para os nossos dias atuais, certo? Imagina uma avó de 80 anos lidando com um neto de 5 anos, que olha a realidade diferente, olha a instrução diferente.
Outro dia, conversando mesmo com uma vozinha da igreja, ela dizia: Olha, na minha época, os filhos, assim, quando chegava alguém em casa, os filhos não podiam nem passar naquela onde estavam os mais velhos conversando. E quando ia fazer alguma visita, os pais só davam um olhar e os filhos já entendiam o olhar e não mais aquilo já havia a compreensão do olhar o que ia acontecer em casa. Então veja bem, é, épocas, claro que o respeito cabe em qualquer época, certo? Nós, como pais cristãos, com certeza devemos ensinar os nossos filhos a respeitarem os mais velhos sempre. Veja bem, e principalmente no caminho do Senhor, precisamos instruí-los. Então, é muito oportuno destacar isso aqui, pois algumas coisas ou realidade pertence a uma época que já passou, embora faça parte do plano divino da salvação, por exemplo, o sistema sacrificial mesmo, certo? Hoje nós vamos sacrificar um animal? A aliança, a nova aliança, ela já ela é superior, porque isso já ficou na antiga aliança. Então, a nova aliança, o sacrifício já foi feito pelo o Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário, o último sacrifício. Então, imagina, nos dias atuais, vai fazer um sacrifício de animal para remissão do pecado de uma pessoa, de uma família. Isso é cabível hoje, em nossos dias? Não. Isso se tornou é, a, obsoleto hoje. E a antiga aliança, ela já foi, ela já superou, a nova aliança já superou esse sistema sacrificial. É esse fato que se refere o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 8, que nós lemos aqui na introdução, mais especificamente no versículo 13, onde diz assim: chamando a nova aliança, ele tornando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Veja, como assim? Antiquado. A Bíblia é antiquada? Mas como que esse autor aos Hebreus, cujo nós não sabemos, né? Há vários, assim, direcionamentos quem escreveu a carta aos Hebreus, um diz que é Paulo, outros diz que é Apolo, há alguns que diz que é o apóstolo Pedro. Então, assim, veja bem, como assim isso é antiquado? Está se referindo à velha aliança, é o sistema sacrificial que foi substituído. O sacrifício oferecido com o corpo de Jesus, conforme Mateus 26 a 28. Uma outra coisa é necessário aqui levar em conta as chamadas contradições que muitos críticos eles apontam assim na Bíblia, em grande parte por causa do desconhecimento, né, em relação a certas realidades bíblicas, porque a Bíblia, na verdade, ela vai se encaixando, ela vai emparelhando, ela vai se encaixando, certo? Mas para isso, nós precisamos fazer uma leitura, não uma leitura superficial. Para você ver esses encaixes, é necessário você fazer uma leitura que seja hermenêutica, onde você vai encaixando. A Bíblia, eu não estou com ela aqui, está ali no meu armário, mas a Bíblia Plenitude, principalmente o Novo Testamento,
a Bíblia Plenitude, ela consegue fazer esse alinhamento em relação aos textos que vai se encaixando. Vejamos, e principalmente em relação a Plenitude é uma Bíblia de estudo, lançada no ano de 2001, se eu não me engano. Veja bem, principalmente o Novo Testamento, a parte os sinóticos e o Evangelho segundo João, consegue fazer ali o alinhamento, o tempo de cada que foi escrito. Vejamos. Então, essas chamadas contradições, os críticos apontam, né, como o erro bíblico, quando na verdade é uma falta de conhecimento em relação a certas realidades bíblicas que foi naquela época ali, se referindo àquela parte, certo? Inclusive porque seguidamente falta-se algumas informações sobre detalhes que gostaríamos de ter, mas não os temos. Alguns detalhes falta mesmo. Todavia, aquilo que possuímos das Escrituras é o suficiente para nos conduzir à gloriosa salvação. Se há algumas coisas em detalhe, eu mesmo estou lendo a Bíblia pela terceira vez, a Bíblia toda, e veja bem, eu fico assim, aí eu fico procurando, igual, não aparece lá no livro de Samuel, de 1 Samuel, não aparece a esposa de Saul, quando que Saul casou, não aparece isso. Então, assim, aí também uma outra situação. Davi casou com Mical, certo? Saul deu Mical como esposa para Davi. Aí quando o espírito mau se apodera, o espírito que perturba Saul começa assim a deixar Saul perturbado, o espírito da parte de Deus, diz o texto sagrado, e então ele começa aquela perseguição com Davi, aí Davi, certo, começa a ser um foragido, e então não fala quando há esse retorno do relacionamento conjugal de Davi e Mical. Então, onde que eu quero chegar? Depois mostra que Davi teve outras mulheres e tal, na época era permitido. Onde que eu quero chegar? Veja bem, alguns detalhes na Bíblia Sagrada que não contam ali. E certamente porque Deus não queria que soubéssemos. Eu penso dessa forma, certo? Mas o que tem na Sagrada Escritura é o suficiente para nos conduzir à gloriosa salvação, a aliança de salvação com Cristo. Assim, os dois testamentos não se contradizem, mas eles se completam. Há uma, eles se completam entre si e eles se explicam mutuamente. Desculpa. Então, eles se completam entre si, se explicam, certo? Vamos ao nosso quarto tópico, partindo já para o final. Veja bem, unidade na divindade. Possivelmente, este é um fator que nos causa perplexidade num primeiro momento. Mas é preciso compreender que trata de uma diversidade, vamos dizer assim, desejada e também supervisionada pelo próprio Deus. Você acha que Deus tinha perdido o controle? Como que vai escrever uma coisa dessa? Igual no livro de Juízes, lá no capítulo 19 de Juízes, quando a concubina daquele levita é terrivelmente estrupada, assassinada, esquartejada.
Aí, mas como que permitiu deixar isso aqui? Assim como permitiu o pecado de Davi com Betseba, está na Bíblia Sagrada revelada. Se Deus não quisesse que essas coisas estivessem, não teria colocado, ele nunca perde o controle de nada. Há um porquê, há uma supervisão, sem dúvida, há diversidade quanto ao nível de revelação divina quando nós lemos também os livros de Esther. Veja só, o livro de Esther, uma curiosidade, não aparece o nome de Deus em momento algum. E se a Bíblia fala dessa ligação entre Deus com o homem, essa mensagem de salvação, o livro de Esther em nenhum momento cita o nome de Deus. Não aparece o nome de Deus. Mas como negar a presença de Deus no livro de Esther? Não há como negar a presença de Deus no livro de Esther, no desenrolar da história. Não tem como negar. E o livro de Crônicas? Você já observou? O livro de Primeira e Segunda Crônicas, veja bem, ele não revela especificamente quem é o autor do livro de Primeira e Segunda Crônicas. Algumas tradição se refere assim como autor da autoria a Esdras, mas não há nada comprovado. Primeira e Segunda Crônicas abrange praticamente as mesmas coisas que está em Primeira e Segunda Samuel e Primeira e Segunda Reis. Percebe-se o diferencial que percebe quando você faz uma leitura assim interpretativa, uma leitura onde você faz um acompanhamento hermenêutico, você vai observar um detalhe. O livro de Crônicas, apesar de ter mel, minha cadelinha está ali ouriçada. Então, percebe-se que, a partir de uma leitura hermenêutica, que o foco é mais na questão sacerdotal, foca mais no aspecto sacerdotal. Mas é praticamente as mesmas coisas que está Primeira e Segunda Samuel e Primeira e Segunda Reis, o livro de Crônicas. Aí a pessoa pensa, por que está aqui o livro de Primeira e Segunda Crônicas? A revelação divina. Deus nunca perde o controle. Ele sabe o porquê, certo? Assim como o livro de Esther, onde não apresenta o nome de Deus em nenhum momento, mas é inegável o agir, a presença de Deus no desenrolar da história de Esther, a rainha Esther. Veja só, pela sabedoria e propósito divino, todos eles reconhecidos como livros inspirados por Deus. Deus estava todo o tempo inspirando, guiando, dirigindo esses homens a escreverem esses livros. Todos eles, então, reconhecidos como inspiração divina. Tem seu lugar no livro sagrado. Entre os 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Paulo, o apóstolo, já o apóstolo, não Saulo de Tarso, o perseguidor, mas Paulo, o apóstolo. Sabiamente, ele diz assim, em Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, que os ensinamentos da Bíblia Sagrada seja o nosso guia, o nosso livro de regra de fé e prática. Amados, concluindo, a Bíblia, ela é um livro único.
apesar de conter 66 livros e uma divisão testamentária entre o Velho e o Novo Testamento, amados, ela é um livro único, muitos redatores, mas um só autor, o Eterno, o Yahvé, o Todo-Poderoso. É um único com uma mensagem com um único fim: salvação, o realigar da aliança. Muitos livros, na verdade, mas um só livro. Somente o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, que deu origem de toda a verdadeira Escritura Sagrada. Ele sim poderia conduzir uma obra de tal natureza como esta. E pela instrumentalidade do homem, usando esses homens em diferentes épocas, com diferentes graus de instrução e com diferentes funcionalidades. Diferentes ofícios, sim, mas o único guia. Portanto, em lugar de confusão e discrepância, seria algo normal como resultado de tanta diversidade referente aos aspectos humanos da autoria da Bíblia. O que vemos é outra realidade: conexão, um só propósito, um substancioso ensino geral, enfim, uma gloriosa mensagem de salvação para a humanidade. Concluímos aqui o nosso estudo de hoje, onde falamos sobre a Bíblia, 2 testamentos, mas uma extraordinária unidade. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu nome, tu que és digno de honra, de glória e de todo louvor. Não temos dúvida que o Senhor é o autor da Bíblia Sagrada. Tu usaste diferentes escritores em diferentes épocas, com diferentes graus de instrução, mas o Senhor tinha uma única, ó Deus, um único propósito: transmitir à humanidade a mensagem de salvação. E glória a Deus, porque essa mensagem um dia me alcançou. Glória a Deus, porque alcançou este que está me assistindo neste momento, ouvindo. Que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer na fé, na esperança e no amor. E que a cada dia, ó Deus, usemos este livro para guiar as nossas vidas. Porque o Senhor, através deste livro, nos dá muitas instruções. E glória a Deus por isso. Queridos, ficamos aqui. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos, assim, essa instrução em relação aos nossos filhos. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos uma direção como ser o funcionário, como ser o colaborador exemplar como cristão. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos diretrizes para ser um bom esposo, uma excelente esposa. É na Bíblia Sagrada que nós deparamos com confrontos em relação ao nosso caráter. E é na Bíblia que nós encontramos o verdadeiro caminho. Glória a Deus por isso. Fique na paz do Senhor Jesus.